Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Temos estado aqui há mais de um ano e tem sido um tempo muito feliz e muito agradável. Tem me abençoado muito e eu sei que tem abençoado muitas pessoas, então eu quero te agradecer por estar aqui nesse canal. Você que está chegando agora, você que já é frequente aqui no nosso canal, quero te dar o meu agradecimento porque você me ajuda a cumprir o chamado de Deus para a minha vida e Deus tem operado nas nossas vidas aqui. Tanto eu quanto você, eu sei que recebemos muito da parte de Deus aqui no nosso canal e temos aí um canal cheio com centenas de vídeos para que você possa fazer aí um tour, fazer, vários devocionais, voltar a devocionais anteriores. Tem muita mensagem, muito conteúdo para que você possa desfrutar, compartilhar e ser edificado aí. Então fique à vontade, o canal é nosso e o meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, eu vou te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando temos o nosso momento de oração, e convidar agora, nesse momento, a tomar a sua Bíblia nas mãos para nós lermos, desfrutarmos da palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Segunda aos Coríntios 7, 8. Se você puder tomar a sua Bíblia nas mãos, vamos ler comigo aqui agora. Se você não puder, não tem problema. Essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência. Então vamos à palavra, vamos ao que diz o texto. Porque, mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda porque por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. A culpa gera em nós constrangimento, desejo de fugir da realidade. O arrependimento traz cura. Mas existe uma outra coisa relacionada, existe um outro sentimento relacionado, que é o remorso. Eu quero pegar esse texto para nós meditarmos nisso. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. O que é o arrependimento? O arrependimento é quando nós temos uma plena convicção do nosso erro, estamos decididos a mudar a rota da nossa postura, do nosso comportamento, entendendo que de fato aquilo é um erro, de fato aquilo desagradou a Deus e de fato nós sabemos que há um caminho melhor a ser seguido, algo melhor e maior, mais importante a se fazer. Agora, o remorso é bem diferente. O remorso, ele muitas vezes, ou talvez sempre, ele vai estar relacionado a alguma coisa que nós perdemos quando nós fazemos alguma coisa errada e nós temos alguma perda, algum prejuízo, seja lá de qual natureza for. Vou explicar um pouco melhor. Jesus, quando estava para ser crucificado, ele foi traído por Judas. E Pedro negou a Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Judas traiu a Jesus por 30 moedas de prata. Quando Pedro percebeu o que havia feito, ele chorou amargamente e ele se arrependeu. Judas, por sua vez, quando entendeu que havia feito errado, ele voltou aos sacerdotes,
lançou aquelas moedas ao chão e tirou a sua própria vida. A diferença é que o arrependimento ele nos leva a uma relação de humilhação diante de Deus. Nós queremos consertar o nosso erro com o Senhor, com Deus. Nós entendemos que só Ele pode perdoar o nosso pecado, percebemos que Ele entendeu o nosso erro e nós não dependemos de qualquer outra pessoa para intervir nisso. Nós não estamos preocupados se as pessoas entenderam ou não o nosso arrependimento. Nós, quando nos arrependemos de verdade, nós estamos buscando corrigir a nossa relação no sentido vertical, ou seja, a nossa relação com Deus. Muitas vezes você vai se arrepender de coisas que você fez e às vezes ninguém vai saber que você se arrependeu. Você corrigiu a sua rota, você corrigiu com Deus aquele caminho errado que você estava caminhando nele. Agora o remorso, muitas vezes ele vai vir porque você foi pego no erro. O remorso vai vir porque a sua reputação está sendo manchada. O remorso vai vir porque você teve um prejuízo com as pessoas. Ou seja, o remorso ele trata na linha horizontal, ou seja, na nossa relação com os homens. Nós não estamos necessariamente convictos do nosso erro e do nosso pecado, mas estamos sofrendo algum tipo de perda, algum dano, porque aquilo que nós fizemos trouxe prejuízo. O remorso, ele fala da nossa reputação. O remorso fala de nós tentarmos explicar para as pessoas ao nosso redor que nós erramos e tentar resgatar a nossa reputação. O arrependimento, ele não está preocupado com a reputação, porque o arrependimento nos leva a humilhar diante de Deus. E não importa se as pessoas sequer vão aceitar o nosso arrependimento, mas a gente sabe que Deus tem aceitado. O remorso, ele traz morte, por quê? Porque ele às vezes vai ajudar a gente a corrigir horizontalmente, ou seja, com as pessoas ao nosso redor, aquilo que foi feito de errado, mas não gerou uma mudança de pensamento, uma convicção genuína do erro no nosso coração. Ou seja, se nós tivermos a oportunidade, vamos fazer de novo. Nós só nós declaramos, né, entre aspas, estar arrependido porque fomos pegos. É aquele caso da pessoa que estava em adultério e só declarou arrependido porque foi pego no adultério. Ou aquele que estava roubando e só se declara arrependido porque foi pego, né, roubando, furtando, enfim. Ele foi pego, sua reputação foi ferida e agora ele está ali em sérios apuros. Ele precisa dizer que se arrependeu, mas é remorso. Por quê? Porque o arrependimento genuíno, ele traz mudança de comportamento, mesmo que ninguém tenha pegado você ali, cometendo os seus erros, as suas falhas. E não quer dizer que uma pessoa que foi pego em flagrante, ela não possa se arrepender genuinamente. Pode sim, eu creio que pode. Mas a maioria das vezes não é isso que acontece. Aquela pessoa, se ela tiver uma nova oportunidade, ela vai cometer aquele mesmo erro. Agora o arrependido não. O arrependido se constrange. O arrependido sabe que é a Deus quem lhe presta contas. Se possível, ele vai consertar com os homens, com as pessoas ao seu redor, mas ele sabe que prioritariamente ele precisa se resolver com Deus. O que está vivendo remorso, ele sequer está preocupando com aquilo que Deus pensa sobre o que ele fez. O caso de Pedro, ele se arrepende e ele foge ali, ele se esconde amargamente, chorando, e há um momento em que ele se reconcilia com Jesus. Há um momento que ele é restaurado. Jesus, depois de ressuscitado, encontra-se com Pedro ali na beira do mar da Galileia. Eles têm mais uma pesca maravilhosa e Jesus ali pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E pergunta a Pedro por 3 vezes e Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E ali Pedro é restaurado, o arrependimento aconteceu. Agora Judas, quando ele sente o remorso, ele tenta resolver agora com os homens. Ele vai até os sacerdotes, devolve as moedas e tenta resolver.
olha, eu traí sangue inocente, vamos reverter isso. E quando ele vê que os sacerdotes sequer dão para ele atenção, ele foge, ele se mata. O texto da palavra nos mostra isso. Então precisamos entender que para qualquer um dos nossos arrependimentos há perdão. Deus quer perdoar o nosso pecado, a nossa falha. O arrependimento fala de nós mudarmos a rota, mudarmos aquilo que estamos fazendo. Se você se vê numa situação, mesmo que não seja necessariamente um pecado, mas algo que você sabe que precisa mudar o seu comportamento, mudar a sua forma de agir, arrepende, não espere ninguém, sabe, te exortar, te chamar a atenção para que você mude a sua rota. Mude, arrependa-se, peça perdão a Deus, receba graça, receba favor de Deus, porque o remorso, ele não produz vida. O remorso produz em nós vergonha, produz em nós um desejo de salvar a nossa reputação, mas não cura a nossa alma. O arrependimento genuíno, ele cura a nossa alma, ele restaura a nossa relação com Deus. Então nós podemos hoje, nesse dia, saber que a graça de Deus está disponível, o perdão do Senhor já foi liberado, e certamente, uma vez Deus perdoado os nossos pecados, as nossas falhas, uma vez que nós fomos humildes o suficiente para mudar a rota, reverter aquele caminho do erro, você vai frutificar, você vai experimentar vida, você vai experimentar algo novo, um crescimento na sua vida em todos os aspectos. Mas o remorso, ele pode sim te deixar num lugar sombrio, onde você está à beira de cometer mais uma vez aquele erro, de voltar às práticas erradas, porque o remorso, ele não fala de um coração que realmente deseja mudar a rota, mas apenas alguém que quer resolver a sua relação com as pessoas para continuar sendo aceito. Melhor sermos aceitos por Deus. Pai querido, muito obrigado pela graça salvadora do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem perdão para os nossos pecados, as nossas falhas. Que cada pessoa que está comigo agora nesse momento de oração seja tomada pelo Teu Espírito Santo, convencida do pecado, da justiça, do juízo e, sobretudo, fortalecida para que humildemente se arrependa, Pai, dê a volta, converta o seu coração ao caminho da justiça, da verdade e seja, Pai, abençoado por Ti, cresça espiritualmente, que todo sentimento de remorso, Pai, que sonde o coração de cada pessoa aqui, seja removido e substituído por um genuíno arrependimento e uma genuína convicção do erro e uma transformação em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, volte ao canal, tem muito conteúdo disponível para você, desfrute, compartilhe e tenha um dia abençoado na presença de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.